Em 2016, especificamente no mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa 10 anos. A Lei Maria da Penha que visa coibir a violência familiar contra a mulher, e órgãos em Uberlândia trabalham diretamente com essa questão. E as pessoas que representam esses órgãos estão aqui para a gente discutir esse tema, esses 10 anos de obstáculos e conquistas e outros 10 e mais 10 que virão por aí. E eu queria apresentar aqui as convidadas, mais uma vez agradecer muito a presença, primeiramente aqui, a Marli Anastácio, que é superintendente da Mulher de Uberlândia. Não é a primeira vez conosco aqui e eu agradeço imensamente a sua presença aqui novamente. Marli. Obrigada, né? Mais uma vez, com uma temática tão importante quanto essa da questão da violência contra a mulher. Com certeza. A gente trouxe aqui também a Defensoria Pública, que atua diretamente nesses casos, principalmente quando envolve a violência familiar. E eu queria apresentar a doutora Bárbara Bissocchi, que é defensora pública, conosco aqui novamente, não é a primeira vez também, e agradeço muito a sua presença, doutora. É uma honra muito grande participar deste programa mais uma vez estar tratando desse tema que, embora recorrente, é um tema totalmente atual, porque ainda temos muito que avançar. Não podemos esquecer, né, que a violência doméstica é um assunto da hora e merece continuar sendo tratado. Então, é muito importante estarmos aqui hoje tratando desse assunto. E o nosso objetivo aqui é justamente orientar, né, levar a conscientização aí para as pessoas, para as mulheres, e esse programa não é só para as mulheres. Os homens também devem assistir e conhecer um pouco desse universo que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Jane de Fátima também não é a primeira vez conosco, esteve aqui para discutir outros assuntos também, e a gente agradece muito a sua presença aqui como vice-presidente do Conselho Municipal da Mulher de Uberlândia. Jane de Fátima, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço, e também é candente, né, a questão da violência contra a mulher, não só no Brasil como no mundo, e a possibilidade de contribuir para o debate, assim como também, né, vislumbrar políticas públicas, né, que possam minimizar, já que exterminar a violência é uma questão, né, utópica. Então, pelo menos, né, prevenir, minimizar, né, o papel que o Conselho tem, né, feito e atuado nesse sentido. Bom, muito obrigado aqui, Jane de Fátima. E em Uberlândia existe o Centro Integrado da Mulher, que trabalha integrado, né, a maneira certa de dizer, com outras áreas que atuam no mesmo segmento de defender a mulher. E a coordenadora está aqui conosco, que é a Ranier Bota, e não é a primeira vez também conosco aqui. A gente agradece demais a sua presença novamente aqui para discutir esse tema. Eu que agradeço, é um momento muito importante, né, estar aqui novamente para discutir um tema tão relevante, né? Levar a informação àquela que realmente necessita é o nosso dever. Bom, então muito obrigado a todas vocês aqui. A gente até falou um pouco antes de começar o programa aqui, que são 10 anos de mais de 5, 6 mil anos de machismo, né, de uma cultura machista, e eu queria a opinião de vocês podem ficar à vontade para discutir entre si também, né? O programa bom é aquele que eu fico quietinho aqui só acompanhando, né? Vocês que trabalham no dia a dia na questão têm o conteúdo para trazer para nós aqui. É uma conquista, né, de tantos mil anos aí de uma cultura, e a gente está comemorando, acho que não é certo dizer comemorar, né, mas estamos aí completando 10 anos da lei. É uma conquista, né? Vocês podem... Vamos começar pela Marli ali e a gente discute o assunto. Eu vejo como uma conquista, né? Mesmo levando em consideração que seja uma temática, né, que a gente não gostaria que tivesse aí tão latente aí na sociedade. Porém, eu vejo a Lei Maria da Penha, quando ela completa 10 anos, como um avanço, porque é uma bandeira de luta do movimento feminista, do movimento de mulheres, né? Estabelecer o princípio de igualdade na sociedade brasileira. Então, nós temos aí uma lei que vem na perspectiva da política pública, é uma lei que evita, né? Ela vem para evitar, né? Para fazer o enfrentamento, né? E para punir os agressores e as pessoas que
cometem, né, esse tipo de violência. Então, é muito importante que nós, enquanto governo, e aqui eu estou representando a Prefeitura Municipal de Uberlândia, através da Superintendência da Mulher, nós temos esse compromisso, né, com estabelecer, de fato, políticas públicas que venham atender as mulheres que necessitam, né, desses serviços. Certo. Jane, eu falei errado aqui, comemorar, né? Acho que não é bem o termo, né? Eu acredito que, né, a gente não comemora algo que é tão degradante nas relações humanas, né? Você ter um sexo, no caso feminino, submisso aí há mais, né, de 5.000 anos, né? Eu considero a Lei Maria da Penha como um marco numa jornada secular de luta contra, né, a violência à mulher. Vejam bem, em pleno século XXI, né, o Brasil ter que criar uma lei não só para haver uma punição mais severa, né, para o agressor, né, no momento em que nós precisávamos seguir uma cultura da paz. Né? E não tentar, através, né, de mecanismos legais, né, artifícios legais, minimizar essa questão da violência contra a mulher. Então, não resta dúvida que é um marco. E, de acordo com a ONU Mulher, é a terceira melhor lei, né, do mundo em relação à proteção, né, às medidas protetivas para, né, o combate à violência contra a mulher. Então, nós esperamos, é claro, que, quem sabe, num futuro próximo, ela, né, nem exista, né, no momento em que nós conseguimos erradicar, né, a violência contra a mulher. Né? Vamos torcer para isso. Doutora Bárbara, eu disse aqui que a violência doméstica, familiar, mas a Lei Maria da Penha não abrange só dentro de casa, não, né? Ela abarca essas relações familiares, relações de afetividade, né? Então, o namorado, mesmo que não coabite, ele também está sujeito aos rigores da Lei Maria da Penha. Então, é ali no âmbito familiar e no âmbito do relacionamento homem-mulher, né? Aquela violência, ela tem que ser a violência de gênero, né? A violência voltada contra a mulher. Então, não só dentro da família, dentro de casa. Eu considero, apesar de ser triste a gente ter que ter uma lei para tratar da violência, eu considero essa lei... eu considero os 10 anos de Maria da Penha um marco, sim, que a gente tem que comemorar, porque ela confere armas à mulher para ela lutar aí contra esses anos e anos de submissão. Pela própria história da Maria da Penha, a gente vê a luta que foi, né, da senhora que deu o nome a essa lei, a luta que foi para ver o seu agressor, o seu algoz condenado, né? Foi anos e anos, teve que recorrer a tribunais internacionais, né? Então, hoje nós temos um instrumento legislativo bom, né? Até consagrado pela ONU, esse dado é importantíssimo, consagrado pela ONU, é um instrumento legislativo moderno. Então, isso eu acredito que nós temos que comemorar, porque isso dá mais facilidade à mulher. Agora, ao mesmo tempo... uma lei, ela não serve para pôr fim a anos e anos da prática da violência. Então, por isso, a importância das políticas públicas voltadas para o combate à violência doméstica. Por isso, a importância de órgãos integrados das 3 esferas de governo para fazer um bom atendimento a essa mulher. Por isso a importância de um conselho da mulher atuante, né? Um conselho da mulher que realmente está ali em diálogo constante, que é a sociedade, né? Que vive, que está ali vivendo essa violência atuante, para a gente colocar em prática a lei e mais que isso, né? Quem sabe um dia a gente conseguir chegar um momento que a lei vai ser desnecessária, né? Mas enquanto isso, temos a lei para permitir a essas mulheres que continuam sendo vítimas de violência, para que continue, para que tenham armas para lutar e para sair dessa situação de violência.
Situação de violência é a palavra-chave, né? Dizer que a mulher é vítima pode até tirar um pouco da ação dessa mulher, né? A gente coloca ela como uma pessoa que não tem reação, né? É uma situação de violência. Interessante esse ponto. Até porque ela pode sair a qualquer momento dessa situação de violência. Basta ela se empoderar de seus direitos, né? E sair realmente, romper esse laço. Porque romper o laço de afetividade não é fácil, é um grande desafio. Até porque cada mulher tem o seu momento. Não adianta um equipamento todo colocar para ela que é necessário que ela saia se ela não estiver pronta, se ela realmente não quiser. Que bom seria que não existisse, né, Jane, a Lei Maria da Penha. Mas infelizmente, que bom seria que não fosse necessário que ela existisse. Mas ela é uma lei extremamente importante, é o que tem salvado as vidas das mulheres nessa situação. E no caso do SIM, né, que é o Centro Integrado da Mulher, você trouxe uns números aí de atendimentos, de casos em Uberlândia, a situação como está em Uberlândia? Isso. Se for comparar com outros lugares aí. Nós atendemos o ano passado no Centro Integrado da Mulher 1.079 mulheres. 1.079 novos casos. Porque a mulher, ela vai ao SIM, ela procura o atendimento psicológico, ela é atendida no atendimento psicossocial. A partir daí, ela é direcionada aos demais equipamentos. Ou para acompanhamento psicológico, ou para a defensoria pública, ou para a delegacia. Isso, ela entra numa estatística várias vezes. Então, esse número aí é da primeira vez que ela procurou o Centro Integrado da Mulher. Né? Nós tivemos uma diminuição do ano passado, do primeiro trimestre do ano passado para esse ano. Nós tivemos no primeiro trimestre de 2015, 308 mulheres atendidas. Esse ano foram 264. Então, a gente tem notado que foram uma diferença de 44 em números reais, né? Então, nós temos notado que a procura tem diminuído nesse sentido de abertura de inquérito, né? De levar para frente esse processo criminal. Mas a mulher tem nos procurado para orientar-se. Ela não quer prejudicar o autor em decorrência da lei, mas ela quer se empoderar dos seus direitos e ter conhecimento daquilo que é de direito dela. Inclusive, no SIM, a doutora Bárbara representa a defensoria lá, né? Exato. A defensoria é um órgão previsto na Constituição que tem como dever prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. São as pessoas carentes, né, que é a nossa função constitucional, é prestar assistência jurídica integral e gratuita aos carentes, mas também aos vulneráveis. Quem seriam esses vulneráveis? Vulneráveis são as pessoas que, por uma determinada situação, se encontram em uma situação de vulnerabilidade em relação às demais pessoas, ao lugar comum da sociedade. Então, nós temos que a mulher vítima de violência doméstica na verdade, em situação de violência doméstica, ela é uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, é um papel da defensoria defender os direitos dessa mulher, promovendo educação em direitos, promovendo o acesso à justiça e dialogando com os outros equipamentos para que ela possa sair dessa situação. Então, a defensoria ela tem esse papel e é papel fundamental ela atender a mulher vítima de violência, é papel constitucional da defensoria. Aí que eu chamo a atenção para a importância das políticas públicas nesse sentido. Por quê? Os estados, eles têm que manter de forma primordial, assim, tem que colocar como política pública mesmo, manter equipamentos, manter órgãos que estão voltados para essa situação. Então, a Defensoria Pública, a Defensoria que tem a função constitucional de defender os direitos das mulheres, ela é um órgão que sofre muito com a falta de recursos. Então, a gente vê isso hoje, que tudo até comentávamos mais cedo, com relação a um avanço que teve no estado de Minas Gerais, com a implementação de uma política voltada para o combate da violência contra a mulher, mas falta o orçamento, né? Então, assim, parece que tudo gira em torno disso, mas teríamos que ter prioridades e lutar para que o Estado não deixe
não deixem ficar escateados os equipamentos que tratam aí do combate à violência. Por isso que, apesar de fazer 10 anos a Lei Maria da Penha, temos que estar relembrando sempre. Por quê? Porque a própria Lei Maria da Penha, ela não é só para trazer ali o crime, a punição contra o agressor, ela também está ali para falar, Estado, equipe-se para atender essa mulher, forneça a ela meios de sair dessa situação de violência. E quando a gente fala Estado, a gente está englobando os 3 entes da federação, União, Estado, né, no caso do Estado de Minas Gerais, e município. Então, isso é importante. Então, criar mais... meios, né? Mais meios, concurso para defensores públicos, né? Dar verba para a superintendência da mulher, criar cursos para essa mulher se inserir no mercado de trabalho, porque às vezes tem a questão financeira, né? O atendimento psicossocial é muito importante, né? E penso eu que na falta, né, do Estado, que nós vemos aí que a situação pública está muito complicada no Brasil, eu vejo que isso levanta a importância do Conselho. Né? E nessa organização desses órgãos, né, de proteção à mulher, a superintendência ela entra, né, nesse sentido, de pensar as políticas, de avaliar, né, de fazer essa articulação entre os 3 entes federativos, de buscar os programas que o governo federal oferece, o governo estadual, e implementar aqui no município. Então, a superintendência, assim que nós assumimos essa proposta, né, e aí eu também vejo como um desafio, né, porque eu acho que o primeiro desafio nosso é transformar as políticas de direito da mulher, políticas de governo, em políticas de Estado. Pensando nisso, nós buscamos um modelo da Casa Mulher Brasileira, com a instituição do SIM em 2012, e agregamos a Superintendência da Mulher, o SIM que já existia, com os 3 órgãos, que era o atendimento psicossocial, a delegacia e a defensoria pública, no mesmo espaço, para garantir para essa mulher a facilidade, de poder aí estar sendo atendida com qualidade, num espaço humanizado, e a gente pegou esse modelo, com o exemplo da Casa Mulher Brasileira em nível nacional. Então, nós aqui no município, nós pensamos que a Lei Maria da Penha, ela também fala dessa importância de responsabilizar, o Estado como agente principal, para definir essas políticas, para organizar essas políticas e garantir para a mulher realmente, essa segurança, um processo da não revitimização, um sistema informatizado. Então, nos artigos, quando a gente pega a Lei Maria da Penha e faz análise do artigo 8º e do 9º, que é a questão da assistência à mulher vítima de violência, a gente percebe todas essas nuances, da responsabilidade de cada um, da criação da rede de enfrentamento à violência, da garantia, da capacitação dos funcionários que lidam diretamente com a questão da violência e da divulgação desse trabalho para a população. Então, a importância dessa lei também foca nessa questão, de estar organizando o Estado e se responsabilizando, através de políticas públicas como políticas de Estado e não de governo. Certo. O Conselho, já me deu uma curiosidade aqui, o Conselho ele é formado por quais pessoas, assim, e são só mulheres? Ou tem homens também no Conselho da Mulher? Não, tem homens também. Tá. O Conselho atualmente é formado por 32 organizações, 16 da sociedade civil, e 16 organizações governamentais, porque é um conselho paritário. Então, ali nós temos a representatividade do município através de várias secretarias, que têm políticas, voltadas, para a questão ou da mulher ou da questão de gênero. E
para a sociedade civil, nós temos entidades, organizações que trabalham diretamente, seja com a violência, seja com a empregabilidade, ou mesmo, né, entidades sindicais, associações e clubes de mãe, no sentido, né, de absorver o maior número possível, né, de demandas da sociedade civil. E difundir cada vez mais essa ideia. Né? Embora, né, Marli, nós gostaríamos que o Conselho fosse muito maior do que ele é, certo? Nós gostaríamos, e em que pese ele estar aberto, né, a qualquer, né, associação, órgão, entidade, ONG, né, quem vier para contribuir é bem-vindo. Né? Entretanto, a lei ela limita, né, por exemplo, a questão da votação, né, são somente aqueles órgãos instituídos e, né, regidos por um decreto municipal, né, mas nada impede que a sociedade venha, né, participar, né, das nossas discussões. Inclusive, estamos aí, né, prestes a diretoria já foi eleita, a nova diretoria para o biênio 2016-2018. Né, estamos aí esperando a qualquer momento a posse não só das novas conselheiras, como também da diretoria que irá assumir. E um dos nossos objetivos é exatamente este, né, levar a informação de que qualquer, né, órgão, organismo, entidade, associação, né, possa fazer parte, né, do Conselho. Eu só gostaria, né, de também, né, colocar algo que nos preocupa muito, não só, né, como representante do Núcleo de Estudos de Gênero e Pesquisa sobre a Mulher da Universidade Federal de Uberlândia, mas também, né, atuando como membro do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, né, que todo esse aparato, né, que nós temos decorrente da Lei Maria da Penha, como a doutora Bárbara colocou, né, é uma obrigatoriedade do Estado. Vejam bem, né, nós temos 5.562 municípios no Brasil. Né? Nós temos apenas 368 delegacias de atendimento à mulher. Normalmente então, nas cidades maiores, nas cidades maiores. Agora aquela cidadezinha pequenininha ali... Eu fico pensando, né, o que não ocorre, né, no interior mesmo do país, sem absolutamente, né, nenhuma assistência. No caso, né, dessas cidades menores, não possuiriam uma universidade ou talvez uma faculdade que esteja, né, ligada em alguma disciplina ou desperta para a questão, né, das relações de gênero. Então, fico pensando como deve ser caótica, né, a situação, né, da mulher. Não entra nas estatísticas, né? Não entra na estatística. Não tem nem noção. Né? Há uma subnotificação imensa, né? Por mais que os dados, né, que são trabalhados aí por diversos organismos estatísticos, em momento algum, acredito que a doutora Bárbara também possa concordar, representa a realidade vivenciada pelas mulheres. Vejam, também, né, outro dado que é impressionante, são somente 66 varas no país, né, com a incumbência... A vara, né, específica para a violência contra a mulher. Isto, 66 no país. Uberlândia não tem uma vara específica. É uma preocupação. É essa, né, a nossa grande reivindicação. Né? Em Belo Horizonte há 3. E as 3 varas, né, estão assoberbadas de trabalho. Em que pese nós já temos uma lei, né, que aprovou uma vara em Uberlândia, nós caímos na questão que a doutora Bárbara colocou, orçamentária. Não há recursos, né, financeiros para implementar, né, uma vara nesse nível. Então, né, a situação se complica bastante. Essa questão do recurso orçamentário, né, não se faz políticas públicas sem a previsão de recurso. É necessário que se garanta, tanto na LOA quanto na LDO, né, que são aí as leis orçamentárias, esses recursos, né, para que nós possamos aplicar e efetivar de fato as políticas públicas para as mulheres. Nós não temos condições de manter, de fazer políticas públicas sem orçamento. Então, é uma das nossas preocupações.
E outra preocupação nossa, né, na perspectiva educacional, né, esse ano, né, desde 2014, nós estamos aí na luta, né, para que a questão de gênero ela seja discutida no espaço da escola. E aí a gente depara com aquela situação em que os nossos legisladores, sem discutir com a comunidade, sem discutir com os gestores das OPMs, que são os organismos de política para as mulheres, retira a palavra gênero do plano municipal e do plano nacional e estadual de educação. Quando a gente fala de gênero, nós estamos falando de uma cultura, de mudanças de posturas, né? De uma cultura que vem aí arraigada há mais de anos, séculos até, né? De uma cultura patriarcal, machista. E aí como que nós vamos mudar, falar de mudanças de posturas, né? Dentro na educação infantil, se os próprios legisladores tiram, né, dos planos nacionais de educação e a palavra gênero? É proibido, então, discutir no espaço onde o debate precisa ser garantido, desde a educação infantil até o ensino superior e a vida toda, né, uma questão tão importante. Porque eu que vou definir o que eu quero ser, né, diante daquilo que eu vejo como perspectiva de gênero. E aí, eu já te passo, só para pegar um gancho, não se nasce violento. Uhum. Nenhum ser humano nasce violento. Aprende-se a ser. Né? Então, se uma criança, né, que vive em um lar violento, ela vai reproduzir isso. Aprende com o pai violentando a mãe, no caso. Então, o que nós precisamos é, desde a mais tenra idade, né, já permitir que a própria criança se manifeste, né, em termos, eu acredito, da aversão que ela tenha, né, pela violência em qualquer nível, mas também que os profissionais da educação estejam preparados para lidar, né, com essa questão. Então, quando nós falamos, né, sobre as raízes da violência, né, não são só milenares, como também elas perpassam, né, por todas as entidades da sociedade. Né? Por exemplo, são raríssimas as empresas, isso em São Paulo eu já pude até vivenciar, empresas que tem políticas de gênero dentro da empresa, né, que começaram a inserir a política de gênero exatamente para, né, discutir aquilo que estava lá no privado, né, aquilo que estava dentro da casa, né, para o público, em decorrência não só, né, do que essas empresas estavam tendo de prejuízo com ausências constantes das mulheres, sobretudo, né, em decorrência, né, da violência, como também a má rentabilidade, né, a produtividade dessa mulher. Né? Hoje, as empresas, né, já estão preocupadas com isso. Então, nós precisamos também trazer esse debate para dentro das empresas. Mas assunto, né, de violência entre marido e mulher, não se mete a colher, mete sim. Né? A sociedade ela tem que, né, dizer que envolve toda a sociedade, não envolve somente, né, aquela família. Então, é preciso, né, expandir, não só na escola, mas também, né, nas religiões, nas diversas instituições. Né, tem que ampliar o debate. Ampliar o debate, sobretudo dentro das empresas, né, porque elas estão hoje verificando, né, uma baixa produtividade, principalmente daquelas, né, funcionárias que estão, né, em processo, em situação de violência. Tá, eu tenho que chamar o intervalo, mas você quer complementar algo, Raniera? Tranquilo, eu queria só salientar, né, a importância da educação nesse processo. Uma vez que é a base de tudo, a nossa educação, né? E não tem como uma professora não ver uma criança que não está acompanhando bem a turma, que não está se sentindo bem naquele momento e não saber dela qual que é o motivo, né? E saber orientar tanto a criança quanto a família em respeito de uma possível situação de violência. É uma situação que exige até uma qualificação específica, né, para os profissionais. Um olhar diferenciado. Acho que a gente pode começar o segundo bloco nesse sentido aí. Bom, você em casa está nos acompanhando e já percebeu que o assunto aqui é sério,
mas é um assunto muito importante, que é a violência contra a mulher, e em 2016 a Lei Maria da Penha completando 10 anos. Então nós vamos para um rápido intervalo e o Câmara Debate volta já já. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Câmara Debate hoje discutindo os 10 anos da Lei Maria da Penha, que é a lei que visa coibir a violência contra a mulher no âmbito familiar e doméstico, né? Mas a gente vai discutir outros assuntos relacionados a esse tema também, fora do âmbito familiar, para a gente entender um pouco melhor. Mas antes disso, algumas questões que foram discutidas no primeiro bloco, que acho importante salientar, que é uma delas, a questão de lugares que são desassistidos, que não há delegacia da mulher, que não tem acompanhamento. Acho que a doutora Bárbara pode explicar bem. E depois a Ranier falar sobre essa questão que ela citou no finalzinho do primeiro bloco, em relação à qualificação das pessoas que trabalham com educação, principalmente com crianças, se estão preparadas e como que podem melhorar esse tratamento com as crianças, porque é um assunto muito pesado para tratar com criança, né? Então tem que ter uma forma ali de tratar. Doutora Bárbara, então em relação a esses lugares desassistidos, né? Será que ainda a gente chega lá no sentido de melhorar, né? Sim, essa questão levantada pela Jane eu achei fundamental, porque a gente vê que são as maiores cidades, né, que estão equipadas aí com o atendimento especializado. Então, nas cidades menores, ainda é muito falho realmente o atendimento à mulher vítima de violência, o que gera essa falta de dados, né, nessa questão. Então, os números da violência que nós temos são muito altos e não correspondem inteiramente à realidade. E a defensoria é até um exemplo disso. Por quê? Nós vimos que nas menores cidades nós temos o juiz, né, na grande maioria temos o promotor de justiça, mas o órgão que a Constituição falou, vá e defenda o vulnerável, ou seja, vá e defenda a mulher vítima de violência, que é a defensoria. São pouquíssimas cidades que têm
A Defensoria em Minas, ela abarca menos de metade das comarcas, que comarcas são as cidades onde existem o juiz e o promotor lotado, né? Então, nós temos o Estado julgador, que é o juiz, temos o Estado acusador, que é o promotor de justiça, e não temos o Estado defensor para defender os direitos dos vulneráveis, que é a Defensoria Pública. Então, é um exemplo, nas pequenas cidades, é um exemplo do que a Jane disse, né? E isso aí é a importância do Estado ter essa atenção, essa política voltada para mulher vítima de violência. E nessa questão também, só um ganchinho ali na Marli, que eu acho importante a gente refletir, que é o seguinte: é super interessante a instituição de uma superintendência da mulher. Bom, nós especializamos, criamos um serviço especializado de proteção à mulher, mas esse serviço ele não pode agir por si só. Né? Tudo que você especializa demais, às vezes ele perde uma noção do todo. Então é importante que a educação tenha o foco também, que é a questão da Ranier, voltado para a defesa da mulher. Nisso eu até ressalto uma ação que eu julguei importantíssima em Uberlândia, que foi a lei que previu a preferência da vaga em creche para a mulher vítima de violência. Nós temos também, no desenvolvimento social, do trabalho, né, eu falo até em âmbito federal, Ministério do Trabalho, Ministério do Emprego, fazer uma política de incentivar o emprego daquelas mulheres que são vítimas de violência. Então, é uma ação integrada em todos os âmbitos do governo, não só criar uma superintendência da mulher, pronto, né? Porque ela sozinha não vai conseguir, tem que se integrar com saúde, com educação, com trabalho e emprego. Assistência social. Então, isso que eu acho muito importante, que deveria ser melhor trabalhado nas esferas de governo. Onde entra a questão da educação nas escolas, né? A criança Sim. que cresce aprendendo que o pai faz com a mãe, a escola é um instrumento para poder mudar essa cultura, né? Sem dúvida. Essa questão do gênero, da retirada da palavra gênero do Plano Municipal de Educação, ela é muito relevante, porque a equipe da escola ela tem que estar sensibilizada, com o olhar voltado para aquela criança que está dando mais trabalho, né? Em tese a gente fala que a criança está dando mais trabalho, está mais rebelde. E qual o motivo disso? E o objetivo é mesmo fazer a formação para a equipe da Secretaria de Educação que leve essa informação para as professoras, né, para as pedagogas, para as diretoras, esse olhar de ver a mãe, porque a professora ela tem aquele contato com a mãe na porta da sala de aula, perceber se ela está lesionada, saber para qual órgão ela deve encaminhar, né? Nós temos aí o SOS, que está há 20 anos em Uberlândia, que faz um trabalho de excelência, né, com as mulheres vítimas de violência, porque não adianta também a professora se deparar com o problema e não ter condições de encaminhá-la para um equipamento correto. Isso é muito importante. E aí nós temos, né, Marli, essa intenção de fazer a formação junto com a equipe do CEMEP, tanto com as pedagogas quanto com as professoras, porque elas já têm uma agenda de formação, e aí a gente entrar com as orientações que são necessárias para esse momento. E quando a gente fala dessa questão, né, quando a doutora Bárbara coloca a importância de um órgão especializado não trabalhar por si só, desvinculado das outras políticas, a Superintendência da Mulher já tem no seu planejamento essa transdisciplinaridade, né, de trabalhar a transversalidade dentro das políticas, né, sociais, né, da cultura, da educação, né. Então, assim, nós temos feito esse trabalho. Inclusive, nós trouxemos para Uberlândia um projeto do governo federal que chama Proequidade, que é essa preocupação, né, de se trabalhar as empresas, criar dentro das empresas a cultura de trabalhar a questão de gênero, né? E nós fizemos essa pesquisa dentro da Prefeitura Municipal de Uberlândia. E o que a gente depara? Né? Com mais ou menos 13 mil servidores,
8 mil são mulheres. Então, as mulheres, né, elas são a maioria no serviço público de Uberlândia. E no espaço da prefeitura, centro administrativo, a gente percebe que o espaço não foi pensado num olhar feminino, né, porque a gente não vê ali na plataforma, e aí a gente já tem trabalhado isso junto aí com as autoridades, né, da gente poder discutir isso dentro de cada secretaria e perceber esses espaços. Na plataforma não se tem um espaço, um fraldário, né, para a mulher que vai ali ser atendida, trocar a criança, né, não tem um lactário, né, onde a mulher possa amamentar também, né, e nos banheiros a gente percebe que não tem nem um aparador de bolsas. Então, assim, é olhar também os espaços físicos com esse olhar feminino. Quando for construir, né, a Secretaria de Obras, chamar esse órgão, né, que eu acho que é essa proposta que a doutora Bárbara coloca, de fazer esse trabalho transversal, né? Se tira a palavra gênero do plano de educação, nós corremos o risco de não trabalhar a cultura com o menino. E aí a gente pregar aquela questão que o azul é do menino e o rosa é da menina. E o menino cresce, né, com aquela cultura de que achar que mulher tem um espaço dela e o homem tem um espaço dele. E hoje nós não podemos ver a questão de gênero por esse foco, né? Dentro da saúde, né, ver o que nós temos. Que nós temos o programa Saúde Integral da Mulher, né, que às vezes tem época que sobra Papa Nicolau, que sobra mamografia, e a superintendência tem feito um trabalho levantando dados, né, levantando essas políticas e oferecendo essas políticas para as mulheres. Então, é esse olhar, eu acho de fundamental importância o que a doutora Bárbara colocou aqui. Essa importância não só, né, da superintendência fazer esse trabalho transversal, mas as políticas e as empresas, né, ver esse espaço como um espaço especializado da mulher e não como um cabide de emprego, né, porque a gente luta tanto para se ter órgãos, né, de proteção à mulher e não pode ser visto de qualquer forma. Eu acho que não tem que acabar e tem que especializar. Evoluir cada vez mais, Isso. né? Um ponto interessante que a Ranier disse em relação a qualificação das pessoas na escola para tratar com as crianças e essa questão, mas existe um obstáculo, a gente está falando muito de conquista aqui, mas tem obstáculos também. Agora, como que supera um obstáculo com uma cultura de massa, por exemplo? A gente vê que na escola vamos falar sobre determinada coisa, mas a gente vê vídeo na internet de criança dançando hoje, funk, que é uma pouca vergonha. Isso é muito cultural, né? Muito cultural. É difícil. Infelizmente, nós temos essa cultura da banalização do feminino, né? Da erotização. Mas quando por exemplo, a importância da formação. Quando a professora divide a sala, as meninas vão ficar do meu lado direito, os meninos vão ficar do meu lado esquerdo. Todos os carrinhos vão para os meninos e todas as bonecas vão para as meninas. Por quê? A mulher não vai dirigir o carro? O menino não precisa ajudar, o marido não precisa ajudar a esposa a cuidar do bebê? Então, quando a gente faz essa divisão, isso é muito cultural. São milênios, né? De cultura machista, patriarcal. Uhum. Então, a gente precisa mudar isso. Por que meu filho não pode usar uma camiseta cor-de-rosa? Ele vai deixar de ser homem porque ele está usando rosa? Ele vai deixar de ser homem porque ele ajuda a lavar a louça, a varrer a casa, a estender a cama? A menina, ela vai deixar de ser mulher porque ela está ajudando o pai a lavar o carro, a calibrar o pneu, ela não vai precisar desse serviço um dia. Então, assim, as concepções precisam mudar, né, Jane? Claro. É muito histórico essa questão machista, de que um pode fazer isso e o outro não pode. São os espaços, né, Vanélia? Os espaços que, de uma certa forma, foram determinados milenarmente, né? A esfera pública é masculina e a esfera privada é feminina, né? Só que nós temos que contar, né, que estamos num momento de transformação gigantesca na sociedade, né? Não só de aparatos tecnológicos que ambos os sexos vão usar, né, e que precisam ter domínios de determinadas ferramentas, né? Como, né, tem que
se implodir essa divisão do que é, né, competência da mulher, do que é competência do homem. Né? Quantas vezes mulheres, às vezes jovens, ficam viúvas e não conseguem se inteirar daquilo que, né, é da família, né, exatamente por ter ficado, né, cuidando da família enquanto, né, o esposo dos negócios, né, e se vê muitas vezes, né, com problemas seríssimos de organização de orçamento, né, porque o orçamento é uma questão, né, masculina, trocar um pneu, né, e assim por diante. Inclusive, durante a 2ª Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres, nós trabalhamos numa temática, né, sobre o trabalho feminino, e eu pude coordenar o grupo e solicitando, né, às instituições aí, doutora Bárbara, entra o que você disse, né, que está corretíssimo, os outros organismos, as outras instituições com suporte, né, por exemplo, cursos para azulejista. Por que a mulher não pode também fazer um curso de eletricista, azulejista, né? Assentamento de piso, mecânico? Por sinal. Eu estou na minha casa e mesmo, né, naquele grupo, eu não sei se você não estava no nosso grupo, né, Marli? Não. Foi um espanto entre as próprias mulheres, né? Porque é como se estes espaços, eles já estão definidos, demarcados, e que é quase que impossível você ver uma mulher, né, colocando um azulejo, uma mulher, né, cuidando da fiação de uma casa. Então nós precisamos romper isso. Por quê? Né? Estamos num momento de crise de empregabilidade, né? E sabemos que dentre os desempregados, né, o feminino é, né, o que sofre mais. Não só em relação, né, aos baixos salários, a desigualdade salarial que ainda, né, a despeito de existir uma lei, né, as empresas, né, acabam, né, de uma certa forma pagando homens e mulheres, né, pelos mesmos serviços diferenciadamente, né? Mas também romper com essas barreiras. Isso não significa que uma mulher que não queira ser azulejista, frentista e daí por diante, ela não tenha que ser, mas que se oportunize a ela, né? Que as empresas, os órgãos que fornecem cursos de mão de obra também possam ter esse olhar. E aí eu já termino aqui a minha fala, porque nós outro dia fomos discutir, né, com até a presidente da OAB, a questão, né, e aí entra o olhar feminino, Marli, né, do que falta nas empresas para as mulheres, né? E eu coloquei um aspecto que eu gostaria muito de poder discutir, né, com os empresários, que nos banheiros das empresas, os banheiros masculinos, né, tivesse uma ducha higiênica. Às vezes aquela mulher, ela passa 8 horas dentro daquela empresa e nos dias em que ela está menstruada, isso a incomoda terrivelmente. Ela não ter um local, né, onde ela possa fazer uma higienização. Né, algumas funcionárias que nós conversamos, né, disseram sentir extremamente desconfortáveis. Às vezes algumas delas pedem licença para ir até a casa, tomar um banho, voltar para a empresa. Então esse é um olhar que não é só feminino, mas é um olhar das necessidades dos dois sexos. Da pessoa. Certo? Ser humano, né? Ser Isso humano. é importante. Esse é o grande problema. É o mínimo, né? Mas a dignidade do ser humano, da aí mulher você vai ser humano. conversar com as empresas. Não, olha, qual é o custo de se colocar uma ducha quanto vai higiênica? custar Né? Então, e fica inviável. Olha, é muito caminho ainda a ser Mas eu vi assim, uma importância quando você colocou como que é feito, né, essa conscientização em massa. Como nós podemos estar fazendo isso? Em 2014, nós fizemos essa cartilha aqui, né, a Lei Maria da Penha, de 8 anos da Lei Maria da Penha, e nós colocamos a seguinte frase: viver sem violência, a escolha está em suas mãos. Aqui nós não estávamos jogando a responsabilidade nas mãos somente da mulher.
Aqui a gente estava jogando a responsabilidade nas mãos de todos nós enquanto cidadão. A imprensa, com programas como este, né, divulgar mais, fazer blitz educativas, igual nós fizemos, campanhas educativas. Então, acho que é responsabilidade de todos nós. Então, quando a gente coloca que a escolha está em suas mãos, é sua escolha saber que você conhece uma mulher que sofre violência, se você vai denunciar ou não, se você quer ajudar aquela mulher ou não, né? Então, pensando nisso, acho que essa conscientização em massa, ela é responsabilidade de todos nós. E eu acho muito importante a imprensa estar junto com a gente. Não mostrando só a questão da violência pela violência, mas mostrando, né, os projetos, as campanhas. O lado positivo. O lado positivo. Né? As coisas boas. As coisas boas, né? Discutir como que está a questão da rede de enfrentamento à violência, né? O porquê que em Uberlândia, com mais de 650 mil habitantes, não se tem um juizado especial e uma vara especial. Né? Então, é nesse sentido, essa conscientização em massa, ela perpassa novamente pela transversalidade de todas as políticas, seja ela da cultura, da educação, né, da comunicação, especialmente da comunicação, viu, Fernando? Por isso que a gente fica feliz com um programa como este. O que a gente vê muito nesses programas factuais, né, do dia a dia, principalmente na cidade de São Paulo, né, não vou citar nomes aqui, é a quantidade de crimes passionais que existem, principalmente contra a mulher. É um atrás do outro. A gente fica impressionado de ver. E não mostram as conquistas, né, os desafios dos grupos como vocês, por exemplo, que representam os órgãos que no dia a dia não é brincadeira, né, de enfrentar as lutas e tudo mais. Por que não colocar em destaque um depoimento de uma mulher que saiu desse ciclo? Como que ela saiu, por que ela saiu, quais foram os órgãos, né, que ajudou ela a sair? A doutora Bárbara tem colocado a importância da Defensoria Pública, né, de se trabalhar com esse ser vulnerável, né, a superintendência, o conselho. Então, mostrar, apresentar para a sociedade aquilo que nós temos, né, de organismo de proteção à mulher, de forma positiva, porque todos os casos que passam pelas nossas mãos, todos nós, enquanto profissional, enquanto rede de enfrentamento à violência, nós temos um compromisso muito sério. Nós temos muita sensibilidade para lidar com cada caso, com cada diferença, né? Nós temos muita seriedade e compromisso para fazer com que aquela mulher, ela volte, né? Ela retorne para a casa dela com segurança. Com dignidade. Então, com dignidade. Então, é esse lado positivo que precisa ser mostrado mais para nos ajudar no sentido dessa conscientização de massa. Tá. Uma outra questão também que o pessoal tem às vezes um preconceito de vincular a violência em casa com a classe social. Às vezes, é vulnerável, tem uma renda menor, é onde acontece mais. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Lá no Sim, por exemplo, aparece gente lá abonada. De todas as classes sociais, de todas as cores, de todas as raças. A violência doméstica, infelizmente, ela não tem um padrão. Às vezes, o que acontece? As mulheres que têm uma classe mais elevada, ela já se empoderou do seu direito, ela tem mais condições de sair de casa, porque ela trabalha, porque ela tem com quem deixar o filho, né? Então, de repente, ela não busca ajuda porque ela tem condições com mais facilidade de sair daquela situação de vulnerabilidade. O que, infelizmente, não é o caso das mulheres que vivem nas periferias, né? Que ela não tem conhecimento, não se empoderou dos seus conhecimentos de direitos, então ela precisa buscar a defensoria, ela precisa buscar a delegacia, uma orientação psicossocial, a superintendência. E uma coisa que eu acho muito relevante falar é que nós não temos pernas para andar sozinhos. Essa questão da transversalidade, ela é muito importante, porque nós precisamos dos equipamentos que existem. Uberlândia tem uma rede muito rica. A equipe de saúde, a equipe de assistência psicológica, a equipe de saúde integral da mulher, os CRAS, os CREAS, né, a Polícia Militar com a PVD, que nos atende prontamente. Então, existe um equipamento muito rico em Uberlândia.
Então, nós dependemos uns do outros para fazer um serviço de qualidade. Já pediram ali para já passar para as considerações finais e ficou tanta coisa para trás aqui para a gente discutir, né? Mas eu acredito que haverá outra oportunidade para a gente fazer um outro programa aqui, discutir mais assuntos relativos à mulher, não só a violência contra a mulher, como a Jane citou, as questões trabalhistas e sociais envolvendo. Acho que a gente pode sentar aqui novamente em breve, muito em breve, né? Para poder falar mais, né? sobre esse tema tão importante que é a vida da mulher em si, né, na sociedade, não só a questão da violência contra a mulher. Esse programa específico aqui, falando sobre os 10 anos da Maria da Penha, muita coisa ficou para trás aqui que a gente poderia ter discutido, mas ainda dá tempo aí, alguém de vocês, né, no caso de vocês, eu peço uma consideração final. A câmera é aquela disponível, caso queira falar para quem está do outro lado, o nosso telespectador. Primeiramente, agradecendo a presença de cada uma e uma consideração final. Logicamente, lembrando aqui que em breve a gente vai discutir mais temas relativos à mulher aqui. Marli Anastácio, superintendente da Mulher de Uberlândia, uma consideração final, fique à vontade aí. Agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui, Marli. Eu é que agradeço. E eu quero dizer para a população de Uberlândia, né, da importância do equipamento da Superintendência da Mulher, do Centro Integrado da Mulher, dizer para as mulheres e para os homens de Uberlândia que nós não estamos ali só para tratar da questão da violência, mas nós estamos ali também para empoderar as mulheres, para receber os homens também que queiram conhecer esse espaço, né? Nós estamos ali para fazer com que 100, 500, 1000 anos de desigualdade se tornem igualdade. Nós estamos ali para trabalhar a cultura da paz. Superintendência é no Centro Administrativo? Superintendência da Mulher é na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 728. Hoje, no prédio próprio, né, fizemos uma economia aí, Fernando, de mais de 80 mil ano, né, com questão de aluguel. Então, hoje nós podemos dizer que em Uberlândia nós temos a Casa da Mulher Uberlandense. Ok, obrigado, Marli Anastácio. A defensora pública Bárbara Bissocchi, mais uma vez conosco aqui e com certeza contribuiu muito trazendo informações aqui. Eu queria muito agradecer e pedir uma consideração final, uma orientação, um apelo, fique à vontade. Nós da Defensoria Pública é que agradecemos essa oportunidade, né? Conforme eu já disse, é papel da Defensoria tratar dos vulneráveis e a mulher em situação de violência é vulnerável, mas ela tem mecanismos para sair dessa situação. Então, que ela não deixe de procurar ajuda, não deixe de buscar os órgãos que estão aí hoje para auxiliá-la a sair dessa situação. A Defensoria Pública está à disposição, a Defensoria Pública especializada do atendimento à mulher em situação de violência fica no SIM, no Centro Integrado da Mulher, atendendo conjuntamente com a Delegacia da Mulher, com a Superintendência, ou atendimento psicossocial. Então, é um órgão hoje que está de portas abertas para receber a mulher, e essa é uma conquista da Lei Maria da Penha, né? Nós estamos aqui hoje falando em 10 anos de Lei Maria da Penha. Essa previsão de órgãos integrados, ela está na Lei Maria da Penha. Então, é uma conquista. Temos que comemorar algumas questões, mas lembrando que ainda há muito, muito que se avançar, porque as estatísticas ainda são altíssimas, né? E penso eu, até não foi dito aqui, mas penso eu que se for pensar em termos de Lei Maria da Penha, o que teríamos que avançar, eu ousaria dizer que o atendimento ao agressor é uma situação que ainda é muito pouco falada e ela é prevista na Lei Maria da Penha. Então, esse agressor, na maioria das vezes, ele não vai romper ali o relacionamento, porque ele vai ser o pai daquela criança. Então, às vezes, ainda vai manter o pai e a mãe de uma criança, né? Então, voltar também o atendimento para o agressor. Acho que nos próximos 10 anos devemos tratar com mais carinho das políticas voltadas para o agressor, que isso irá nos auxiliar. Muito obrigada pela participação. Inclusive um atendimento preventivo, né? Isso, para evitar a reincidência, né? Porque ele vai ter que continuar mantendo uma relação ali, na maioria das vezes, por causa de um filho em comum. E a gente vê isso muito quando a gente lida
Hoje mesmo eu atendi uma situação assim, né, que o pai agride a mãe, mas é louco com o filho, e o filho louco com o pai. Então, como tratar aquele agressor para que ele continue mantendo, convivendo de forma sadia com o filho, né, sem agredir aquela mulher? Então, e que isso o filho não aprenda isso com o pai. E que o filho não aprenda, exatamente. A situação é bem mais complicada do que a gente complexa, pensa, né? Bom, Jane de Fátima, vice-presidente do Conselho Municipal da Mulher, queria muito agradecer a sua presença aqui novamente e a gente conta com você em outras oportunidades, assim como todas aqui. Claro, estarei sempre disponível e é um assunto complexo, é um assunto extremamente... Delicado, né? Complexo, que envolve sentimentos, que envolve emoções e que muitas vezes as pessoas que não vivenciam uma situação de violência não têm a dimensão do que é isto, né? Fica uma reflexão, né? Se nós queremos realmente, né, um mundo de paz, nós temos que começar, né, educando as crianças e reeducando, né, os jovens e adultos, né, para que o respeito à dignidade da pessoa humana, independente do seu sexo, né, seja, né, a dinâmica do século XXI, né, que o século XXI pudesse, né, abraçar essa causa, né, em termos da igualdade de gênero. Ok, obrigado, Jane de Fátima, vice-presidente do Conselho Municipal da Mulher. E aqui, né, também... Não é a primeira vez que esteve aqui conosco e a gente espera contar mais vezes, a coordenadora do Centro Integrado da Mulher, o SIM, em Uberlândia, Ranier Bota. Na sua consideração final, até fazer a prestação de serviço e, por favor, aí dizer os meios para se encontrar o SIM. Isso. Entre o que você quer dizer. Não, na verdade eu queria colocar mesmo o equipamento à disposição, né? Dizer que o Centro Integrado da Mulher fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 728, que é composto pela Defensoria Pública, pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil e o atendimento da Prefeitura Municipal de Uberlândia do psicossocial. Não é necessário boletim de ocorrência, não é necessário estar disposta a instaurar um inquérito policial para nos procurar. Na verdade, o foco do nosso atendimento é a orientação. A partir da orientação é que ela vai se sentir à vontade para requerer um divórcio na defensoria, a guarda do filho, ou realmente se ela estiver lesionada, a gente faz o encaminhamento para o IML, faz a instauração do inquérito, a solicitação da medida protetiva, né, que afasta o agressor de casa naquele determinado período até que seja julgado o caso, e que não sofra em casa sozinha, que existe em Uberlândia o equipamento que está à disposição de vocês para que vocês rompam, né, essa situação de violência. O telefone é 3231-3756 e estamos à disposição. Bom, então muito obrigado a vocês e eu lembro sempre de um slogan de uma campanha em Araguari, que era homem que é homem não bate, né? E mulher que é mulher denuncia. É interessante isso aí, eu sempre lembro quando fala sobre esse tema, eu lembro dessa campanha. E lembrando também que a violência contra a mulher não é só física, né? Tem que tomar cuidado com as palavras também, porque as palavras machucam, né? Bom, e você em casa, eu agradeço muito a sua audiência, você que nos acompanhou aqui, e em breve a gente volta a discutir esse tema para agregar mais informações. Câmara Debate volta no próximo programa. Até lá!